já na preparação do primeiro encontro, né? E que nos surgiu assim a ideia, puxa, então o primeiro vai ser sobre os bebês e depois vamos ver a questão dos adolescentes, né? Em função do projeto que a Júlia trabalha, né, em Maputo, com jovens, adolescentes, e é disso que ela vai nos falar hoje, né? Então passo a palavra para ti, Júlia. Tá ótimo, fico super feliz, né? E primeiro eu queria agradecer mesmo, assim, por essa oportunidade de estar aqui com vocês de novo. Confesso que, assim, o nervosismo sempre faz parte, né? Não dá para enganar ninguém, mas vocês tornam tudo isso mais fácil, né? Essa torcida, esse carinho, desde a preparação, né? Tudo fica mais colorido, inclusive olhando para os cartazes, a gente já vê que o colorido dessa relação tá desde o início, né? Para quem não me conhece, eu sou a Júlia, né? Sou antropóloga, gestora desse projeto em Moçambique, num programa de empoderamento econômico feminino que é financiado pela UCAID, né? Pelos ingleses. E agora a gente está nesse processo de transição, se posicionando como uma ONG, né? E agora tendo uma diversificação então maior, né? De financiadores, enfim, de iniciativas variadas e outros tipos de estudo, né, que a gente vem abraçando. Eu saí super feliz do nosso último encontro, né, sobre os bebês, das reflexões todas que a gente fez aqui, sobre os cuidados, os vínculos, e eu saí muito motivada também para trocar mais ideias sobre o meu trabalho aqui, sobre o foco do meu trabalho com jovens mulheres, e tudo que envolve essa busca por voz, por crescimento, né? Crescimento pessoal e profissional, e não só sobre encontrar possibilidades de subsistência, né? Mas sobre crescer no sentido mais amplo, né? Crescer perspectivas, encontrar janelas, horizontes, né? Que ultrapassam então os muros de casa. E para introduzir essa conversa, eu acho que seria importante compartilhar um pouquinho alguns dados históricos e socioeconômicos de Moçambique para situar um pouco os nossos pensamentos, né, e a gente se aproximar um pouco mais dessa realidade, desse contexto, né? Então, preparei alguns dados só muito simples para compartilhar com vocês e iniciar essa discussão. Mas, para quem não sabe, né, Moçambique teve a sua independência da colônia portuguesa em 75, então são apenas 46 anos, né, da libertação, né, de independência. Naquela ocasião, né, 46 anos atrás, houve uma saída em massa dos portugueses, que naquele momento ocupavam postos de liderança muito importantes no país, né? Então, imaginem que diretores de escolas, os professores, né, os hospitais, os profissionais da saúde, todo mundo saiu, né? Todo mundo saiu e o país ficou sem essas mentes, né? Os cérebros que estavam dando conta desses postos de trabalho naquele momento. Bom, Samora Machel foi o líder da revolução, né? Um revolucionário muito famoso aqui na história do país, muito importante, né? Para a cultura e para a tradição do país. E naquela altura ele reuniu os estudantes, né? Que estariam então terminando, entrando no ensino médio, né? Ali por volta dos 16 anos, né? 15, 16 anos. E ele teria dito nessa ocasião, num grande ginásio, reunindo esses jovens, bastante jovens, né, de 15 e 16 anos, que naquele momento os sonhos deles teriam acabado e que agora os sonhos desses jovens eram o mesmo sonho da pátria e que eles eram responsáveis por reconstruir a nação. E essa se tornou a famosa geração 8 de março, que aqui hoje em dia é uma população, né, que tem por volta dos 60 anos, 55, 65. E então essa geração 8 de março foram esses jovens, né, que por volta de 16 anos assumiram os postos de trabalho no país, assumiram as escolas e começaram a reerguer e reconstruir o país, né? E logo depois desse período, acho que é importante mencionar que teve uma guerra civil muito pesada, assim, né? De 76 até 92, uma guerra civil muito dura e que destruiu muitas escolas, né? Muitas instalações que até hoje não foram reformadas, né? Então é uma mancha muito, muito pesada, assim, na história do país.
Mas eu digo tudo isso porque é uma história de reconstrução muito recente, né? A educação no país ainda sofre desfalques, né, e desafios bastante significativos. E eu queria trazer um pouco desse contexto para iniciar essa reflexão um pouco em volta, né, dessas condições, né, que nós temos aqui no país neste momento. E, bom, eu estava construindo essa fala e um amigo meu aqui de Maputo, que até ele disse que entraria depois, mas estava um pouco com a agenda um pouco cheia, mas o Rafa é um amigo pesquisador que trabalha aqui em Moçambique, na Unicef, e ele compartilhou comigo alguns dados muito frescos, assim, né, dados de 2021, sobre um estudo nacional que ele fez em torno da desistência escolar. E ele entrevistou estudantes e ele apontou nesse estudo que 30% das meninas que tiveram a primeira menstruação na escola desistiram da escola, né? Então, é um sistema escolar que não permite ainda que tenha um início, um meio e um fim, né? Há muitas barreiras e desvios no meio desse caminho e as questões de gênero são muito fortes, né, em relação à continuação desses estudos. E Moçambique tem uma taxa muito elevada de casamentos prematuros, né? Eu acho que eu comentei isso um pouquinho no nosso último encontro, né? Afeta praticamente uma a cada duas meninas. É a segunda maior taxa na sub-região da África Oriental e Austral, né? Com essa taxa de casamento precoce. Os estudos dizem, né, que 48% das mulheres em Moçambique, que hoje têm entre 20 e 24 anos, afirmaram que já estiveram casadas, né, antes dos 18 anos, e 15% delas tiveram casadas antes dos 14 anos. Então, são configurações, né, que vão tornando muito difícil a continuação dos estudos, né, e há muitas configurações, assim, socioeconômicas que corroboram, assim, com esse tipo de dado, né, em relação aos casamentos prematuros, que está ligada às normas sociais, né, às tradições locais e familiares, e também está ligada ao desespero, né, porque uma filha casada e fora de casa é uma boca menos para alimentar, né? Então, isso é um dado importante, né? Há muitas considerações para serem feitas quando se pensa em casamentos prematuros e no abandono, né, da escola, né? Então, e nessa estrutura educacional tão frágil e tão recente, né? Então, há muitas questões culturais para a gente refletir hoje. E eu achei importante trazer uma instituição cultural que eu acho que nos ajuda a pensar bastante, que é o fenômeno dos ritos de iniciação, também aqui em Moçambique, né? Os ritos de iniciação são esses ritos que marcam a passagem, né, da criança para a adulta, para meninos, meninas, dos 10 aos 13 anos. Indicadores de identidades de gênero, né, muito específicas. As famílias, né, mais nas zonas rurais, no centro-norte do país, se organizam para que seus filhos e filhas vão para os ritos de iniciação, que vão isolados, acompanhados de, geralmente, senhores e senhoras, né, que coordenam os grupos, para realizar os ritos de iniciação, né? E tem muitos pensadores aqui que estudam os ritos, e eu estive lendo bastante, porque é um tema que interessa, né? É fascinante pensar sobre isso, e entrei em contato com essa socióloga moçambicana, que é a Conceição Osório, que eu acho que vale a pena ler, quem se interessa, que ela estuda esses ritos, e ela diz questões muito importantes, assim, para nos ajudar a pensar. Ela fala sobre esse diálogo, né, constante entre os direitos universais e os direitos culturais. E que esse é um diálogo com muita tensão, né? Quando se pensa nos ritos de iniciação, essas tensões aparecem de uma forma também muito forte, né? Ela fala que, bom, as culturas, elas estabelecem ordens, né? Elas orientam saberes, comportamentos, né? E também diferenciam o lugar das coisas. E como principalmente essa diferença, né, entre os sexos, e esses ensinamentos vão sendo transmitidos e gerando desigualdades, né?
E como a gente sabe, a cultura ela é tão forte, tão poderosa e torna essas verdades inquestionáveis, né? Naturaliza essas diferenças. Com muita competência, né? Naturaliza, enraiza, né, essas diferenças e elas se tornam de fato inquestionáveis. Então, a Conceição Osório diz que esses ritos de iniciação, eles cumprem esse papel, né, para as crianças de 10 a 13 anos, que se veem, então, diferentes desde aí, por serem, né, meninos, meninas, e aprendem também a adotar práticas que vão condicionar também os seus direitos, né, e os seus acessos a oportunidades, a possibilidades e a horizontes. Então, claro que essas aprendizagens em torno dos papéis sociais, né, elas já aparecem muito antes dos ritos de iniciação, a própria divisão do trabalho, né, doméstico, né, as meninas, as crianças carregam a água na cabeça, né, que é uma cena clássica e ela existe, né, fazem os trabalhos domésticos das crianças, os meninos apoiam nas construções, né, na manutenção das casas, e isso que parece ser algo aparentemente banal sobre a divisão dos papéis, também deixa claro quem cuida da família e quem é o dono da casa, né? Então já faz um pouco essa diferenciação em torno das relações de poder que vão construindo, então, uma identidade de gênero, né? Então, tudo isso para introduzir que quando se trabalha com gênero, nesse contexto sociocultural, tradições etnolinguísticas tão marcantes, se precisa fazer um trabalho muito sensível, né? Muito cuidadoso e com muita abertura para ouvir, né? Porque quando a gente entrevista uma jovem mulher aqui nos nossos projetos e pede que ela fale sobre si mesma, sobre seus desejos, né? Às vezes fica um momento bastante difícil, né? Porque se fala muito de individualidade pela primeira vez, de desejo, de controle, e também é um momento de se perceber que se tem voz, né? Então, não é comum as pessoas se perguntarem, né, o que desejam, né? Está muito mais refletido no coletivo, né? Então, trabalhar sobre empoderamento econômico feminino, que é o foco do meu trabalho aqui, é muito mais do que criar um processo educativo, encontro de oportunidades financeiras, encontro de estágios de trabalho. Exige um trabalho integrado em volta de autoconhecimento, em volta de autoestima, em volta de autoconfiança, como uma forma de revelar, né, para si mesma que ela pode, né? Então, esse é um pouco o coração do projeto. E eu trouxe um vídeo muito breve para compartilhar com vocês agora sobre o projeto, que eu acho que fica mais claro para explicar. Então, eu vou projetar aqui para vocês. Move Atitude, um projeto para melhorar o acesso das mulheres ao emprego. Evidências mostram que aumentar a empregabilidade das mulheres melhora o crescimento econômico e reduz a pobreza. No entanto, menos de metade das mulheres em todo o mundo têm um emprego pago, enquanto que 70% dos homens estão empregados. Quando as mulheres têm um emprego, recebem em média 77 cêntimos, enquanto que os homens recebem $1. O equilíbrio é ainda maior em países de baixo rendimento, devido a fatores como o acesso limitado à educação, formação e a mobilidade reduzida. Além disso, as normas de género instituídas têm um forte peso sobre as mulheres que são muitas vezes pressionadas a assumir funções domésticas, limitando a sua capacidade de alcançar todo o seu potencial. Para melhorar a empregabilidade entre as mulheres, o MOVA desenvolveu uma abordagem integrada com base em 3 componentes: aumentar o acesso à formação educacional e vocacional, para aquisição de conhecimentos e competências técnicas, aumentar as oportunidades para encontrar um emprego, desenvolver habilidades socioemocionais como a capacidade de comunicar de forma profissional, que são realmente importantes no local de trabalho. Em Moçambique, uma equipa de investigadores, antropólogos e especialistas em emprego desenvolveram o Move Atitude, um projeto de investigação ativa para ajudar jovens vulneráveis de áreas urbanas, especialmente mulheres, a obterem acesso ao emprego. O Move Atitude utiliza uma metodologia participativa que reforça o diálogo e as dinâmicas de grupo.
Homens e mulheres trabalham em conjunto para reduzir as barreiras sociais e ter acesso a um trabalho digno. Participam numa experiência de 8 meses que combina a formação de habilidades socioemocionais, formação vocacional e técnica e apoio na procura de emprego. Os jovens participam em módulos sobre normas sociais, saúde no trabalho, empreendedorismo, habilidades para empregabilidade e orientação profissional. Durante a formação, aprendem a pesquisar e apresentar informações, a desenvolver argumentos e a cooperar com outras pessoas. A metodologia Move Atitude permite-lhes adquirir habilidades socioemocionais como a autoconfiança, a criatividade e a capacidade de trabalhar em equipa, competências que são determinantes para a sua empregabilidade. Também desenvolvem competências técnicas para a profissão escolhida através de cursos de formação vocacional. Por último, a equipa Move Atitude ajuda a inserir os jovens no mercado de trabalho, organizando entrevistas com potenciais empregadores e negociando experiências de trabalho, como por exemplo estágios. O progresso dos participantes é avaliado regularmente com indicadores de comportamento criados especialmente para o efeito. Em apenas alguns meses estão melhor preparados para o mercado de trabalho e a disparidade na empregabilidade de homens e mulheres diminui. Os empregadores notam uma alteração significativa nas atitudes daqueles que beneficiam da formação e desejam recrutar mais participantes Move Atitude. Mova, pelo empoderamento económico das mulheres nas áreas urbanas de Moçambique. Pensa à frente, faz diferente. Ok. Bom, acho que era só para ilustrar um pouquinho, né, o projeto, para terem um pouquinho mais de conhecimento. E no português do Portugal moçambicano, né, no Pensa Frente, faz diferente. Mas acho que o desenho do projeto fica claro, né, com esse vídeo. E eu queria destacar um pouco, então, essa importância dos 3 pilares, né, que constituem o que nós pensamos enquanto empoderamento econômico feminino, né. Para a construção desse projeto e de todos os outros que a gente tem aqui dentro do MUVA, que é uma incubadora social, um programa de pesquisa, né, a gente cria as abordagens para ver o que faz sentido, o que funciona, aprende com o que dá certo, muda o que dá errado, e assim vamos reunindo evidências, né, em torno de intervenções que fazem sentido mesmo, né? Então, a gente realizou esses estudos e a gente esteve muito atentas ao que significava essas barreiras invisíveis, né, que as jovens mulheres enfrentam para encontrar essas oportunidades e conquistar essas oportunidades, né, e são barreiras socioculturais mesmo, que criam esses bloqueios, quando essas jovens nascem nesse contexto, né, patriarcal, com papéis de gênero muito bem definidos, né, com o que se espera que elas cumpram, né? Então, dentro da própria educação familiar e comunitária e das rotinas de trabalho doméstico que as jovens possuem, muitas delas possuem, há muitas censuras, há muitas imposições que condicionam, né, essa jovem mulher e restringe a sua capacidade, né, de tomar decisões sobre si, sobre as suas deslocações. A gente até fez um estudo em torno do deslocamento das jovens, né, e que elas estavam de fato muito restritas a um perímetro muito pequeno da sua própria zona, assim, né. Então essas meninas, elas vão crescendo e vão aceitando esse estatuto, que não permite muito que elas pensem por si e decidam o seu futuro, né? Decidam o que desejam realizar, enfim, né? Elas acabam vivendo esse contexto, né? E tudo aquilo que já foi pressuposto para elas. Então, dessa forma, a gente fez os estudos e chegou a essa conclusão, né? Sobre esses 3 pilares para o empoderamento econômico feminino. Eu tirei aqui da projeção, mas vou voltar rapidamente só para mostrar isso de novo para vocês. Não sei se já estão vendo. Move Atitude.
aqui. Então, o nosso contexto, né, de projeto envolve esses 3 pilares que definimos, né, que é essas habilidades técnicas, né, o acesso a algum tipo de conhecimento técnico, o acesso a oportunidades econômicas, né, que tipo de emprego, empreendedorismo, estágio, enfim, algum tipo de atividade econômica que é possível desenvolver, mas fundamentalmente isso que a gente chama de vários nomes, né? Poder interno, agência, soft skills, né? No fim, a gente acabou chamando de bolinha roxa, porque era o que melhor expressava a riqueza, né, dessas habilidades sensíveis, ligadas ao autoconhecimento, à autoconfiança, e que se leva a um sentimento, né, de que tem voz, de que tem escolha, de que tem controle, né, sobre a sua própria vida. Então, todos os projetos eles foram construídos em cima desses 3 pilares, né, que movem o nosso trabalho. Então, foi a partir disso que a gente criou essas jornadas de transformação pessoal. O projeto ele está focando nas 3 bolinhas, né? Mas a gente tem uma ênfase bastante importante nisso que chamamos de poder interpessoal, agência. Em inglês se fala em self-efficacy, que é um termo também da literatura, da revisão de literatura que fazia sentido para nós, mas podemos chamar de bolinha roxa para não ter muito conflito, ou vocês podem sugerir um nome também para essa bolinha, que sempre ajuda. E o trabalho é feito, então, em torno de metodologias participativas, inspiradas nos pilares da educação popular, que permitem, né, reflexão e transformação pessoal, né, não apenas assistir a uma aula e tentar aplicar isso, né? Mas algo mais em volta da transformação pessoal, com muita dinâmica de grupo, com muito teatro, né? Educação popular na sua raiz mesmo, nos idiomas maternos, né? Tudo que isso significa, assim, uma riqueza muito grande, né? Inspirada em Paulo Freire. Então, a gente trabalha com jovens dessas zonas periurbanas, jovens em situação de vulnerabilidade, né? Precisa ter algum tipo fazemos geralmente um teste de motivação, que é basicamente buscar alguma assinatura, retornar para registro e mostrar que realmente está interessada, né? Ou interessado em fazer parte. E a gente faz, então, geralmente calculando, né, esse nível de pobreza, que temos aqui algumas ferramentas para isso, né? O PPI. E fazemos, então, todo esse treinamento de habilidades sensíveis, né? E a partir disso, essas jovens são inseridas em uma formação técnico-profissional e nós acompanhamos elas até algum tipo de atividade econômica, né, que elas poderiam realizar, seja estágio, seja emprego ou algum tipo de negócio que elas poderiam criar, né, em torno de empreendedorismo. Esse percurso se faz por volta de 8 meses, né? E os resultados que a gente tem dessa jornada são bem animadores, assim, que nos dá muita motivação para seguir em frente. A gente resolveu fazer um estudo, então, depois dessa abordagem, 6 meses depois da jornada completa, fomos atrás das jovens e nós encontramos, né, 76% delas já com atividades econômicas, né, executando algum tipo de trabalho e, né, e quando comparado com a população semelhante, né, há uma diferença significativa. Também vimos que 75% delas já tomavam decisões sozinhas sobre os usos do dinheiro que ganhavam, né? E isso que indica uma tomada de autonomia, né, importante, bastante significativo, e para além dos dados estatísticos todos que nós temos, os depoimentos em volta desse processo de transformação, em acessar uma oportunidade, em ter o seu próprio dinheiro, né, e conseguir fazer seus planos em torno disso, são bastante animadores mesmo, né. Então, na verdade, era basicamente compartilhar isso com vocês em torno das aprendizagens dessa bolinha roxa, né, que eu acho que é um pilar central quando se pensa nesse tipo de trabalho, né, em volta dessa autoconfiança e autoconhecimento, que parecem, a princípio, competências óbvias, né, da personalidade, né, parece que são inatas, mas a gente
observa que são atitudes que são formuladas num contexto social, elas podem ter sido moldadas, né, num contexto social específico, e o projeto nos mostra que essa vivência, né, com essas metodologias e essa possibilidade de pensar sobre si mesma, de fato, abre janelas, né, abre horizontes. Então, era um pouco isso que eu tinha para a gente conversar hoje. Muito obrigada. Muito obrigada, Júlia. Belíssima, assim, essa exposição e que nos leva a pensar, enfim. E eu fiquei pensando nesse processo de metamorfose, né? Porque é uma transformação que vai ocorrendo, né? De uma grandiosidade, assim, e de uma complexidade, né? Que envolve todo esse processo, né? Porque eu acho que tu deixaste muito claro, assim, né? E nas nossas conversas anteriores de preparação para esse encontro, a gente chegou a conversar sobre isso também, né? Da questão, assim, das barreiras invisíveis que estão postas também, né? De como essas meninas chegam, né? E como é que vai se criando essa possibilidade de imaginar algo, né? E não só imaginar, né? Porque eu acho que o primeiro passo talvez seja a imaginação, né? Abrir essa possibilidade de imaginação. E daí depois se colocar, enfim, né? E tudo que envolve, que não é pouca coisa. Para quem trabalha com isso, a gente sabe que não é pouca coisa, né? Bem, então abrimos agora para que todos possam participar, trazendo as suas questões, né? Já vamos, quem pode me ajudar também, ver quem tem alguém que está inscrito já para... Pode colocar a mãozinha, como vocês acharem melhor, ou então colocar no chat, o que vocês preferem. A Aline, Cristiane Feijó tem uma pergunta, pelo que eu vi ali no bate-papo. Claro. Ah, claro. Por favor, Cristiane. Bom dia. Parabéns, Júlia, pela tua apresentação. É a primeira vez que eu participo do Café com Nia. Fiquei curiosa pelo tema. E, bom, a questão é a seguinte. Fiquei curiosa de ouvir um pouco mais da tua experiência no sentido de ser uma mulher branca, né? E quando tu trouxe a questão do casamento prematuro, eu comecei a pensar, fazer questionamentos aqui dessa tensão que tu mesma colocaste, né, das tensões, que as coisas não são assim tão numa ordem direta, né, elas têm imbricações culturais e tal. E aí fiquei pensando, assim, no teu lugar de fala, né, aqui nesse espaço, onde também temos uma maioria, né, majoritariamente branca, e dessa interpretação, dessa leitura, né, da cultura a partir, de repente, do Ocidente, né? Quando tu fala casamento prematuro, eu já penso assim numa ocidentalização de algo que tem uma história, né? Só que tem uma história que é apagada, né? Então eu queria ouvir um pouquinho mais de ti, de como são essas tensões, né? Até porque depois o projeto que tu apresenta ali está relacionado com o trabalho diretamente, e eu fico pensando assim, que trabalho nos processos sócio-históricos de Moçambique, né? Que entendimento de trabalho poderia haver, né, para essas jovens? E, enfim, a minha pergunta é mais ou menos nesse sentido, assim, né, de como é que tu, né, Júlia, traz, assim, esse conhecimento com o teu olhar, nos teus estudos, enfim, com essas tensões que a própria raça, né, a racialização impõe. Obrigada. Super obrigada, Cristiane, por esse comentário tão rico, né? Eu acho que abre quase como um novo encontro, né? Para se pensar sobre tudo isso. São questões muito pertinentes, assim, que a gente discute demais aqui no... Nós temos uma equipe completamente diversa, né? Pessoas de todos os cantos mesmo. É absolutamente diversa em todos os sentidos, né? Em cores, religiões, né? Nacionalidades, há uma diversidade no sentido mais assim,
pleno da palavra, né? Então, acho que são questões que a gente está sempre se debatendo mesmo. Eu queria, talvez, né, como forma de abrir essa discussão, porque eu acho que não tem resposta, né? Mas eu acho que é uma discussão em torno da indústria do desenvolvimento, né? Da qual eu faço parte aqui, e que é uma indústria muito grande, né? Uma indústria muito grande que enfim, mexe com muitas coisas, né? Bom, a gente tem uma variedade ampla de projetos, né, em Moçambique, voltados para gênero, voltados para proteção das crianças, né? E a Unicef tem um papel bem importante aqui. E o que a gente vê, né, é que existem muitos projetos em torno de gerar informação, e há outros projetos em volta da transformação, né? E trazer as metodologias de Paulo Freire, da educação popular, foi um caminho para pensar essa transformação. Eu acho que é muito importante também dizer que dentro dessas metodologias, né, desses pilares, a gente não se cria uma estrutura, né, de ensinar, né, o que é certo, o que é errado, mas sim de discutir o que faz sentido, né? O que faz sentido dentro daquele contexto. Então, a gente faz muitas dinâmicas de grupo em torno das questões de gênero, em torno de violência doméstica, em torno de casamentos prematuros, e deixa isso aberto para a discussão, né? Então, o grupo constrói as suas verdades e a gente trabalha em torno disso, assim, tem sido uma experiência muito rica mesmo, fazer esse tipo de trabalho. Bom, eu vejo assim que há uma questão muito importante no trabalho também de empoderamento econômico feminino, que é em volta do que a gente chama de role models, né? Que são essas mulheres inspiradoras, né, que tomam a frente em todos os projetos para, de fato, mostrar para as jovens que aquilo ser a outra, né, também é possível, né? Eu posso ser como a minha mana, como dizem aqui, né? Porque geralmente nos grupos femininos se chamam de manas, né? Então, se eu tenho uma mana que saiu do meu bairro, né? É como eu e chegou onde ela chegou, eu posso, então ser como a minha mana, né? E eu acho que essa questão que tu trouxe, né, em relação à raça e cor é algo muito importante, né? Não adianta a gente sair importando, né, facilitadoras, né, para estarem lá falando sobre gênero quando tu não tem referências, não tem a mesma linguagem, né? Então, a nossa equipe toda, a gente busca nos bairros, né, as manas, que são essas inspirações, né, essas modelos para inspirar essas jovens, assim. Então, acho que isso é uma discussão bem importante e, enfim, né, a gente se posiciona totalmente no backstage, né, como parte do apoio técnico, né, da implementação desses projetos, mas nunca é a cara do projeto, né, sem dúvida. Isso é uma posição que não nos cabe. Então, acho que sim, há muito para discutir em torno dessa questão, né, acho importante, até se quiser trazer mais aqui, eu acabei trazendo muitos temas, fica à vontade. Eu fiquei pensando sobre essa questão que a Cristiane traz. Seja bem-vinda, Cristiane, ao Café com Nia, né? É um espaço que temos aqui na nossa brasileira, que para nós é muito caro. A Júlia esteve conosco numa outra atividade, falando sobre a questão dos bebês e dos vínculos e dos cuidados, e sempre com um olhar muito cuidadoso em relação à cultura, e um respeito muito grande em relação a isso, assim, né? E acho que essa é uma questão fundamental que tu trouxeste, né? Tem mais alguém que gostaria? Carmen? Bueno, muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar aquí escuchando, Julia, tan interesante proyecto, envidiable, de verdad, no sé si me entienden, envidiable tu experiencia, creo que es una aventura, ¿no? Una aventura que te va a llevar a conocer y aportar mucho. A mí me recuerda, yo estuve en tu presentación anterior
en que expusiste sobre la experiencia con bebés. Y en esta oportunidad, cuando hablas de mujeres jóvenes, a mí me ha conectado mucho con una investigación, con una pesquisa, como dicen ustedes, que he realizado con mujeres jóvenes en el mundo andino, acá en el Perú, ¿no? Porque encuentro ciertos paralelos, ¿no?, entre tu experiencia y lo que yo he venido investigando, ¿no?, con esta nueva generación de mujeres que provienen de comunidades campesinas con todas estas costumbres y creencias muy arraigadas, ¿no?, en una cultura patriarcal. Sin embargo, la población con la que yo trabajé eran jóvenes universitarias, o sea que ya tenían un grado de instrucción superior, pero tenían entre 19 y 23 años. Entonces, lo interesante de esta experiencia fue cómo estaban buscando una integración entre estas oportunidades que se le estaban presentando y sus tradiciones, ¿no? De qué manera, a propósito de esa búsqueda de identidad que es muy propia de las poblaciones colonizadas, buscan una identidad, y en esa identidad no pueden tomar automáticamente un modelo proveniente de fuera, sino que necesitan hacer esa articulación entre lo propio y lo nuevo. Entonces yo me encontré con una población que estaba en ese proceso, que asumo que es algo que también tú estás descubriendo en esta experiencia. Entonces, bueno, eso, pero mi pregunta puntual es, ¿de qué manera estás pudiendo apreciar los cambios que se producen en este grupo, ¿no?, de mujeres con respecto a sus relaciones de género? Porque yo lo que he podido ver es que hay una resistencia, tanto familiar como de parte de los hombres, y que deviene en violencia. No sé si es algo que tú has podido comprobar. Entiendo que parte de esta experiencia es que aprendan a trabajar en equipo, lo cual me parece formidable, pero quisiera saber cómo se ha venido desenvolviendo. Eso, gracias. Muchas gracias, Carmen. Super interessante essa questão e interessante também estudar o que está sendo feito por aí, né? Tive a oportunidade de participar de algumas conferências para entender também outros trabalhos em torno dessas questões de normas sociais, né? E eu acho brilhante, acho fascinante pensar sobre isso. Então, dentro do nosso escopo de trabalho, a gente precisa engajar maridos, né, familiares, né, encarregados de educação, como se diz por aqui, e a comunidade no sentido mais amplo, né? A gente organizou alguns cinemas no bairro, né, que são... a gente levava filmes e debates para dentro dos bairros para conversar em torno disso, para falar sobre violência doméstica, enfim, trazer o tema de outras maneiras, né? E discussões, né? Num ambiente agradável, né? Num ambiente de diálogo mesmo. E para mim, essa questão, né? Das questões das normas sociais e enfim, dessa busca por autonomia, né, um pouco dessa transgressão de alguma maneira, isso precisa ser trabalhado a nível comunitário, né, a gente não pode trabalhar apenas com as jovens, né, e dizer, fujam de casa, vão fazer suas vidas, não é bem assim, né, não é bem isso. A gente trabalha muito em torno do diálogo e acho que a educação popular, de fato, por isso que eu sou fascinada, assim, eu fico indignada com essa discussão em torno de Paulo Freire, porque realmente me deixa sem chão, assim, um tipo de discussão tão estúpida mesmo, né? Porque a educação popular é isso, né? É trazer as pessoas para conversar sobre como foram criadas, como vivenciaram, né? Os papéis de gênero até então,
o que faz sentido, né, dentro das suas formas de pensar o mundo. Então, é realmente isso que é o fantástico da educação popular, das metodologias participativas, né? E acho que é um ponto muito importante que a Carmen trouxe, né? Esse diálogo comunitário em volta das tradições, né? Em volta das tradições, muitas delas, né, já foram ressignificadas, né? Hoje em dia, aqui em Moçambique, se faz o lobolo, né? Que é como se fosse uma espécie de compra da noiva, né? Que a família do noivo precisa, né? O noivo precisa fazer muitas compras, né? De capulanas e outros itens que a família pede como uma espécie de compra da noiva, e isso se ressignificou, né? Hoje em dia se faz uma grande festa de outras maneiras, né? Se pensa sobre isso, né? Se fala sobre isso. Então, essa discussão não somos apenas nós que estamos trazendo, né? É um movimento das coisas, né? Então, acho que a educação popular, de fato, colabora muito, né? Para encontrar essa sinergia entre os direitos culturais e os direitos humanos, que para mim é o centro, né, dessa discussão. Fiquei pensando nesse trabalho de construção que é feito, né? E que não é algo que é importado, um modelo, mas é um trabalho de construção, de descoberta, né? A Elusa, por favor, Elusa. Depois da Elusa, tem a Roberta, que também se inscreveu no bate-papo ali, que a mãozinha dela não está aparecendo, tá bem? Tá certo, obrigada. Eu vou Contigo, depois... Elusa. Tá, obrigada. Depois eu tiro a minha mãozinha, tá? Para eu não me perder aqui. Bom dia para todo mundo. É um prazer, Júlia, de novo estar aqui contigo, com toda a tua sensibilidade, teu cuidado, né? É muito emocionante o teu trabalho. E eu justamente queria te aproveitar para ouvir um pouco. Eu também eu tenho um trabalho numa ONG, né? E que a gente está também buscando esse tipo de, vamos dizer assim, de estimular os adolescentes, meninos e meninas. Tem um trabalho só com meninas, mas com relação a essa busca profissional, essa busca de empoderamento econômico, né? E eu gostaria de te ouvir no sentido assim, do que o que a gente percebe é que às vezes quando chega lá na adolescência tem todo um estímulo, né, e um trabalho para que eles busquem vamos dizer assim, esse trabalho, busquem essa formação, busquem vamos dizer assim, trabalhos para ajudá-los a ter algum tipo de conhecimento, algum tipo de habilidade para buscar trabalho, né? Mas que às vezes, em função de todo um desenvolvimento, vamos dizer assim, aqui eu poderia trazer alguma coisa que me veio como expressão, né? O poder do discurso parental e o poder do discurso cultural, né? De que não se encontra o desejo para isso, né? O desejo para buscar isso, no sentido de aceitar, né, aquilo que é ambientalmente imposto, né? Tu não vais, vamos dizer assim, tu vais seguir a profissão ali do pai, de poder fazer alguma coisa dentro da construção civil, de carregar pedras, de um trabalho bastante bruto e bastante difícil e com pouco retorno econômico, ou às vezes, no caso nosso aqui, né, da busca do tráfico como uma via de poder econômico, né? Então, assim, dentro disso que eu queria te ouvir, assim, de que se tem um trabalho e como é que é feito aí, né, de um desenvolvimento desde o início, né, desde lá do início do desenvolvimento, no sentido de desenvolver esse desejo de chegar a buscar, né,
porque me parece que essa é uma barreira também que se encontra, né, no sentido de motivação, né, de desejo para essa busca. Perfeito, Elusa. É também uma discussão que faz muito parte, assim, da construção dos projetos, né? A gente tem todo um módulo de orientação profissional que é justamente para pensar sobre isso. Porque se a gente vai conversar com as jovens, né, hoje, e vamos para as zonas periurbanas, né, em que há mais dificuldade de acesso a recursos e oportunidades, e a gente pergunta para elas o que elas gostariam de fazer, né, quem elas desejam ser, enfim, elas dizem que querem ser polícia, porque polícia é uma referência, né, de um trabalho formal, uniformizado, que tem um certo poder, né? Então, essa é a referência que se tem na zona, né? E é uma referência de ter uma autoridade, de ser alguém, né? De alguma maneira. E é essa referência que existe, porque elas circulam naquele perímetro e é isso que se apresenta naquele perímetro, né? A gente está falando de jovens que não têm acesso à internet, né? Que têm acesso à sua vizinhança, basicamente. Então, realmente, ampliar esses horizontes e mostrar como se alcançam oportunidades de uma maneira bastante didática, né? E com tranquilidade, né? Sem imposições, amplia mesmo as possibilidades de imaginação, né? E quando a gente traz as manas para falar sobre as suas trajetórias e mostrarem o que é possível, né? De fato, isso assim traz estímulo, né? Traz engajamento, sacode um pouco aquela realidade, né? E é um movimento muito bonito, né? A gente fez as formações, eu me emociono quando eu lembro dos eventos de graduação, porque as meninas às vezes escolhem trabalhos que aqui são ditos masculinos, né? Porque como elas têm só até a 12ª classe, que é o ensino médio, mais ou menos, não dá para também se inscrever numa faculdade de um dia para o outro, né? Também não tem como acontecer esse movimento tão rápido, né? É um caminho. Então, vão para os cursos técnico-profissionais e escolhem profissões do tipo eletricista, mecânica, né? Então, elas chegam na graduação uniformizadas e todo mundo aplaude. Aí, a nossa eletricista! E daí vira, né, uma festa em torno daquele novo papel que ela passa a cumprir e que mudam o estatuto dela, né? Porque parece algo assim extremamente, enfim, né, ocidental, assim, de pensar, não, o trabalho, né, que dignifica a pessoa, não é bem isso, né? Mas é aquele estímulo mesmo de ter a sua conquista econômica, né? De ter um valor que é seu para ser investido em si, família, onde quiser, né? E trabalhamos em torno dessa literacia financeira também, né? Não sei se fala literacia no Brasil, mas é em torno dessa linguagem, né, financeira também. Então, acho que quando há esse movimento, né, de ter uma oportunidade de se encontrar numa área, de desenvolver um papel, de ter uma referência que conseguiu, né? Isso tudo é muito novo mesmo, né? Porque realmente não há outras referências, assim, então é só essa abertura, né, de horizontes que já traz uma motivação muito bonita, assim, muito genuína. E quem não quer, quem não tá afim, pula fora, também acontece, né? Temos números pequenos de desistência nesse projeto, mas existem. E geralmente as desistências estão em torno de cuidados familiares, né? Precisava cuidar de algum familiar doente, né? Tinha alguma questão em volta da família que não pôde seguir com essa jornada, né? Mas de modo geral a gente vê esse entusiasmo, né, florescendo quando a gente começa a termina o módulo de orientações profissionais e começa a fazer a inscrição nos cursos técnico-profissionais. E isso dá uma energia muito bonita, assim, né, de ir em frente. Eu fiquei pensando na complexidade desse trabalho, assim, né, de sair dessa resignação daquele lugar que foi destinado, né, e poder ter uma possibilidade de imaginar um outro lugar e daí talvez aí colocar em marcha o desejo, né. É a Roberta, né, que é a Link que está agora? Isso, eu. Uhum. Então,
Oi, Ju. Eu e a Júlia nos conhecemos desde que a gente é crianças, né? A gente cresceu juntas, é muito emocionante ouvir ela aqui hoje. Mas eu fiquei pensando várias coisas te ouvindo, principalmente, assim, o quanto esse tipo de trabalho que vocês fazem, a gente pode pensar no trabalho que a psicanálise faz com as crianças e os adolescentes, porque e até a Elusa trouxe trabalho com pais, né? A questão dos pais, eu acho que é isso, quando a gente trabalha com crianças e adolescentes, a gente também precisa trabalhar e olhar para esse contexto em que eles estão inseridos, porque a gente também trabalha para fortalecer, para que eles possam fazer diferente, que é como vocês fazem aí com essas mulheres, né? Mas isso não adianta se não tiver um trabalho com o lugar de onde eles vêm, que é essa família, esse contexto, um trabalho com eles e com esses cuidadores, né? Isso foi uma das coisas que eu fiquei pensando, e fiquei pensando também na oportunidade que essas pessoas têm e que vocês proporcionam nesse trabalho que é encantador que vocês fazem aí, porque é uma oportunidade de se enxergar, né, como tu disse, individualmente frente a esse coletivo. E eu fico pensando quando a gente trabalha aqui no Brasil com pessoas que moram em vilas, em favelas, enfim, de uma renda menor, a gente também entra em contato com uma realidade diferente da nossa e mais parecida com o que tu está trazendo, de uma ideia de um coletivo em prol do individual. E são, muitas vezes, pessoas que têm acesso à internet. Mas como não é só isso, porque às vezes o que se vê na internet está muito distante do que se acha que se pode conseguir. Então também se pensa que, bom, vou ter que cuidar da minha família, não vou fazer uma faculdade, e como tendo uma oportunidade, como às vezes um tratamento psicanalítico, um encontro com algum grupo que possa proporcionar um outro tipo de visão, como o que vocês fazem, um trabalho que vocês fazem, pode dar uma nova perspectiva de vida, né? E eu acho que alguém trouxe também a questão do teu lugar enquanto branca, enquanto brasileira, estrangeira, né? E acho que fiquei pensando no desafio que deve ser para ti poder trazer uma oportunidade nova e abrir os olhos sem colocar essa visão ocidental, como eu estava dizendo, né? Porque quando tu traz as manas para falarem, poder olhar, é um olhar de dentro, né? É mais parecido. E como isso deve ser importante, porque senão até fiquei pensando várias coisas, como vocês podem ver, mas fiquei pensando na colonização. Quando alguém chega para colonizar, impõe, muitas vezes, e que não é o que vocês estão fazendo, que não é o que você se propõe a fazer. Então, trazendo alguém igual para falar, torna muito diferente, né? Mas, enfim, pensei várias coisas, acho que é por aí. Ai, obrigada, Beth. Precisamos marcar nosso cafezinho aí, ficar jogadas, pensando aí em tudo isso. São colocações muito pertinentes mesmo, assim, que fazem parte dessa discussão toda. E quando eu perguntei, né, eu disse, olha, eu nem vou botar um conceito para significar essa bolinha roxa, porque eu quero deixar aberta para que vocês pensem no que entra, né, dentro dessa bolinha roxa. E eu acho que tu trouxe exatamente o que vem dentro dessa bolinha roxa, né? Que tem um pouco desse olhar psicanalítico, como tu tá trazendo, assim, né? De pensar sobre si,
né, e pensar sobre si em relação aos outros e em relação aos pares, né, e todo esse contexto que permite, né, com que a gente faça escolhas e se sinta confortável nas escolhas que faz, assim. Então, eu acho que tem muito disso tudo dentro da bolinha roxa e acho que todo mundo pode preencher essa bolinha como acha que significa melhor, né, para pensar. E eu fiquei pensando também, né, Beth, sobre a nossa trajetória, né? Nós duas fomos criadas num contexto educacional de comunidade judaica, né, de um tipo de grupo social, né, muito específico, em que certas profissões também são bem vistas, enquanto que outras não são tão bem vistas, né? Nós também fomos preenchidas por normas sociais na nossa criação, e a gente teve espaço para refletir sobre isso e fazer nossas escolhas, né? Então é um pouco permitir que isso aconteça em muitos outros contextos, né? Culturais, né? Sempre a partir do diálogo, assim, e com seus pares, né? Eu acho que isso que é central. Mas acho que a Beth, tu trouxe uma discussão que é muito importante aqui dentro da indústria do desenvolvimento, que é essa ideia de neocolonialismo, né? Que é essa ideia de que o desenvolvimento e a indústria do desenvolvimento muitas vezes provocam esse tipo de movimento. E isso é muito, muito triste, né? Lamentável, assim. Mas, claro, a gente busca se diferenciar e busca trazer a diversidade no seu sentido mais pleno para poder pensar junto e trazer exemplos de todas as partes do mundo e trocar em torno disso com muita gente, porque a gente está tendo uma oportunidade de criar um projeto de pesquisa aqui. Isso é um programa de pesquisa baseado em implementação, estudo, adaptação, né? E é um pouco isso, assim, né? Então, acho que tem muito para pensar. Obrigada. Muito interessante essa questão, Roberta, que eu fiquei pensando nesse processo de descolonialização que todos temos que passar, né? E que a Júlia traz, né? Bem, temos a Adriana, né? Agora que é inscrita a isso. E temos a mãozinha da Suzana Goldberg também. Tá. Tá. Então, primeiro é o que eu consegui acompanhar aqui. Pelo que eu entendi a ordem, primeiro é a Adriana e depois a Suzana. Bom dia para quem eu ainda não tinha dado. Mais uma vez eu digo, é um prazer te ouvir. Eu falei do nosso primeiro encontro que eu tinha ficado emocionada e hoje também fiquei pela profundidade e seriedade do trabalho. Nós estamos aqui, Júlia, numa linda manhã de sol, tem um sol brilhando, não sei como é que está aí, mas assim, só brilhanta mais te ouvir, eu realmente fico emocionada. Queria dizer algo muito simples, eu estava te ouvindo e me vinha na cabeça o livro Terra Sonâmbula, do Mia Couto, né? Faz tempinho que eu li, mas eu tenho a impressão que ele fala da guerra civil, pegando um pouquinho o início da tua fala, né? Eu não sei se ele está falando da colonização ou da guerra. Eu acho que é do final da guerra civil, do efeito devastador na Terra, né? Que ele metaforiza com aqueles personagens andando por aquela terra arrasada, né? Pela terra arrasada de Moçambique do pós-guerra. E tu falava, e eu me lembrava do livro, foi um livro premiado, se não me engano, né? Bem premiado, lindíssimo. A Vera que me apresentou o Mia Couto, eu estava me lembrando agora, nós estávamos num salão de beleza e ela falou pela primeira vez há anos atrás do Mia Couto e eu não paro de ler ele. Mas assim, Júlia, como é lindo o teu trabalho na questão do transformador, né? Que aquele livro põe à mostra a metáfora daqueles personagens andando na terra arrasada e como, te ouvindo, eu pensava que essa era a melhor maneira de tornar essa terra fértil, né? Esse trabalho lindo de empoderamento dessas mulheres, com todas as implicações que a gente está falando hoje aqui, né? Cultura, levando em conta a cultura e tudo que tu está nos trazendo. Então, eu só queria dizer que, de novo, eu me emocionei, que é um belíssimo trabalho. Obrigada.
Querida Adriana, super obrigada. Acho que é muito bom, assim, também falar sobre esses autores, né? Mia Couto, que eu acho que tem essa sensibilidade para descrever as coisas e quando tu vive aqui, tu sente, né? Essas palavras de uma forma muito significativa. E também tem outros escritores moçambicanos. A história da família do Mia Couto é super interessante, tem tudo a ver com o início da fala, né? Ele foi das famílias portuguesas aqui na colônia, mas que pediram permissão para ficar e reconstruir o país, né? Então eles têm uma história e um protagonismo revolucionário muito bonito. Então ele se considera 100% moçambicano, né? Nasceu na cidade da Beira, onde houve o ciclone, e enfim, acho que é uma super referência, e também já deixar mais duas referências excelentes também, que tem um pouco dessa pegada. Nós temos a Paulina Chiziane, que é uma grande escritora moçambicana, e também temos um outro escritor moçambicano maravilhoso, que se chama Ungulani Bacacossa, acho que esse eu vou precisar escrever depois, vou pegar como se escreve aqui no Google o nome do Ungulani Bacacossa, mas acho que vale a pena também para ter referências, assim, um pouco desse contexto, que tem uma cultura riquíssima, né, e ela se manifesta nas palavras desse povo, assim, que colocam tudo em perspectiva mesmo. Então, só para compartilhar, obrigada. Obrigada, Júlia, por compartilhar, porque eu acho que essa é a melhor forma que temos de poder fazer a apreensão de uma cultura através da literatura também. Suzana? Eu estou com o meu coração assim, ó, palpitando, porque a Júlia, quem estava no comecinho viu, a Júlia mora no meu coração desde sempre, desde pequena, ela cresceu, ela e a minha filha juntas, então é um pouco minha também, né, Julita? Mas a minha emoção não é porque te vi crescer, é porque te ver tão grande e cada vez maior, isso emociona. Eu me lembro do ato de coragem, de desbravar o mundo. Vou para Moçambique. A Verinha se lembra também, com certeza. Vou para Moçambique. Meu Deus, como assim? E eu acho que isso te diferencia, né? É um desejo que tu sempre tiveste de olhar para a situação e para as pessoas e descobrir quem é, o que tem. E as descrições que tu tens feito na outra vez e agora nos levam a muitas reflexões, muitas. E eu pensei em algumas coisas assim que, quando tu falaste assim, vamos dar um nome para a bolinha roxa, que é a bola do poder intra e interpessoal. Eu me lembrei do Bion, que tinha uma uma restrição mesmo a dar nomes para algumas coisas. Ele preferiu botar função alfa, função beta, para não fechar. Porque, sim, um nome identifica, mas ele também pode diminuir, limitar coisas. Eu acho que bolinha roxa está maravilhoso. Eu acho que é a expressão emocional de vocês, de como é que vocês lidam com as bolinhas roxas de todos. Talvez vocês consigam descobrir um nome legal, e eu não sou contra nomes, eu gosto de nomes, mas eu acho que bolinha roxa é um apelido maravilhoso. Eu me lembrei também no processo de quando a gente cresce, qualquer indivíduo, nós nascemos com capacidades infinitas. E a educação vai nos organizando e nos estruturando de determinadas formas. Não te escutamos, Suzana. Não te escutamos,
Mas obrigado pelas suas palavras, né? Porque eu fiquei pensando que essa bolinha roxa realmente ela é fantástica, essa forma de, né, de deixar aberta, né, essa possibilidade de se pensar e que talvez esse nomear vai sendo transitório, né? Dependendo da situação vai se dando um nome, vai, né? Que eu fiquei pensando com a tua fala, Júlia. Não, eu estava emocionada aqui ouvindo a Cuca, pena que trancou, porque estava muito emocionada com essa fala, assim, acho lindo, e também dizer para a Cuca que eu vou falar que o grupo de psicanalistas da Sociedade Brasileira de Psicanálise aprovaram a bolinha roxa, então vai estar tudo certo, porque a gente sofre em tentar definir, mas a verdade é que a função da bolinha roxa, assim, ela parece que preenche tudo que a gente quer dizer. Então, é super bonito ouvir. E um paradoxo, eu fico pensando, assim, a coisa meio diferente é que ela preenche e não preenche, né? Porque daí vai se preenchendo conforme aquilo que se vai surgindo naquele momento, né? Isso é fantástico, né? Eu vou me meter aqui, Fala, Elúcia. Eu fiquei pensando nessa bolinha roxa, né? Dentro daquilo que o Bion fala, que trouxe da filosofia, né? Da pergunta sem respostas, né? Sempre aberta, né? Dentro daquela ideia que a resposta é a desgraça da pergunta, né? Então, eu acho que eu estava ouvindo vocês e pensei na bolinha roxa como dentro dessa linha, dessa grande perguntas sem resposta. Sempre perguntando, tá? Beijo. Perfeito, muito obrigada. Eu acho que essa é a riqueza, né? Poder deixar aberto mesmo, e frente a cada situação e pensando e construindo algo particular, singular, né? Bem, estamos chegando no nosso horário. Júlia, gostaria de concluir, falar alguma coisa assim para se despedir de nós nessa atividade? Apenas agradecer o acolhimento de vocês, né? Acho que são esses momentos que vão ressignificando o trabalho e trazendo mais energia para isso tudo. Então, realmente, assim, um espaço muito gostoso. Só agradecimentos mesmo. Nós é que temos para te agradecer, ficamos muito felizes que tu tenha aceito o nosso outro convite, né? E continuam outros convites de pé, para te continuares pensando aqui conosco, são questões muito pertinentes que tu traz, assim, que nos faz... Tu não tem ideia do eco que isso acaba produzindo no grupo, né? Que temos um grupo de trabalho que nos encontramos semanalmente, né? E o efeito disso para nós, né? Então, realmente queremos te agradecer a presença e a participação de todos vocês, né? E num próximo vamos organizar algum outro encontro para que a gente possa se ver novamente todos, certo? Um grande beijo a todos e muito obrigada. E palmas para a Júlia. Obrigada, Júlia.